Se você quer aprender a controlar o seu pico de açúcar com jejum, você consegue emagrecer muito mais rápido do que com dietas convencionais. E o problema é que a maioria das pessoas faz exatamente ao contrário e nem percebem. Oi, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou estudante de nutrição e eu gosto de trazer aqui explicações simples para coisas que muita gente complica, principalmente quando o assunto é emagrecimento. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal porque eu sempre trago esse tipo de conteúdo de forma prática e direta ao ponto. E hoje eu vou te mostrar como que o jejum intermitente pode te ajudar não só a emagrecer, mas também a ter mais controle sobre a comida no dia a dia. Porque vira uma liberdade quando você não depende de comer o tempo todo. Toda vez que você come, você aumenta o açúcar no seu sangue. Você acorda, toma café, aumenta. Daqui a pouco você belisca, aumenta. Almoça, aumenta. Lanche da tarde, janta, aumenta. E antes de dormir, ainda come alguma coisa, aumenta de novo. Então pensa, em que momento o seu açúcar fica baixo para a sua insulina regular o seu corpo e usar a gordura como fonte de energia? Praticamente nenhum. E é por isso que muita gente faz dieta, tenta várias estratégias e não emagrece. O jejum é uma estratégia, mas precisa ser feito do jeito certo. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz errado. Não entendia, não sabia como fazer, fiquei com fome, fiquei estressada e não consegui manter. E quando você se estressa, o seu cortisol ele sobe e isso atrapalha o seu emagrecimento. Então não é só fazer um jejum, é saber fazer o jejum. Jéssica, para quem é o jejum? Para quem serve o jejum? Então, para quem já tentou várias dietas e não conseguiu manter, para quem vive no efeito sanfona, para quem não consegue parar de beliscar, para quem perde o controle no final de semana, como eu perdia demais o controle, porque o jejum ele ajuda a regular tudo isso. Você começa a sentir menos fome, menos ansiedade e tem mais controle sobre o que você come. E se você já se identificou com isso até aqui, comenta aqui embaixo eu ou quero, porque eu quero saber quem realmente está prestando atenção e quer aplicar isso. Bom, existem dois momentos: a janela fechada, quando você não come, e janela aberta, quando você se alimenta. E o jejum, ele não precisa ser sofrido, você vai começando aos poucos. Se nunca fez, começa com 12 horas. Jantou à noite, toma o café no dia seguinte. Depois você precisa ir aumentando, 14, 16, o seu corpo ele vai se adaptando. Uma coisa que me ajudou muito foi jantar mais cedo. Isso melhora a digestão, melhora o sono e o seu corpo trabalha melhor durante a noite. Durante o jejum, você pode consumir água, café sem açúcar, chá, água com limão. Isso ajuda a controlar a fome. E quando a gente fala de jejum intermitente, a gente não está falando de ficar o dia inteiro sem comer. Ai, Jéssica, mas eu vou ficar 12 horas sem comer, vou ficar 14 horas sem comer, 16 horas sem comer, eu não vou aguentar. Gente, não é isso. O jejum, ele conta também durante a noite, quando você está dormindo. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Eu hoje já faço um jejum de 16 horas. Eu janto mais cedo, lá por volta de umas 6, 7 horas da noite. Durmo, né? Então, esse período que eu estou dormindo, eu estou em jejum, o meu corpo ele está trabalhando, né? Ele está gastando energia. Quando eu acordo, eu não tomo meu café da manhã, eu treino em jejum. A minha primeira refeição é o meu almoço. Só que eu vou sair comendo tudo de uma vez? Não. O almoço, as refeições após o jejum intermitente são refeições estratégicas, tá? Não é que eu saí do jejum, acabei de fazer o jejum, vou almoçar e aí eu vou comer fritura, vou comer qualquer coisa. Não, você tem ali a sua janela aberta, né? Que é quando você vai começar a sua alimentação após o jejum. Então você precisa se alimentar com fontes de fibra, com proteína, coisas que vão te deixar saciado durante o dia até sua próxima refeição, né? Que seria o lanche da tarde e depois a janta. Também você vai ter uma refeição ali com vários nutrientes, né? Para você conseguir manter o seu jejum intermitente. Porque se você se alimentar mal, quando você estiver fazendo jejum,
não vai adiantar de nada. Então eu tenho que deixar isso bem claro para você. Não é qualquer coisa que você vai comer. Tudo é feito com estratégia. E uma coisa que me ajuda muito é o psyllium, porque dá mais saciedade. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falei exatamente, explicando exatamente como funciona o psyllium, como você faz, o que que é. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para depois você dar uma olhadinha lá. Agora um ponto importante, não adianta fazer jejum e comer errado depois. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla, se você quebrar o jejum com açúcar, farinha industrializada, você sobe o açúcar no sangue de novo e volta para o mesmo ciclo. Então o foco precisa ser comer comida de verdade, principalmente proteína, porque a proteína sacia, ajuda no controle do açúcar e facilita muito o processo. E cuidado para não fazer o extremo de novo, comer pouco demais. Isso não é sustentável e não funciona a longo prazo. No final, o que vai fazer a diferença é a constância. O jejum funciona, mas precisa ser alinhado com uma alimentação melhor. Se você não mudar o seu hábito, se você não mudar a sua alimentação para uma alimentação mais saudável, mais rica em nutrientes, não adianta você fazer jejum, não adianta você treinar, não adianta você fazer vários tipos de dieta, porque você não vai emagrecer de forma saudável, você não vai emagrecer de forma sustentável, você vai ficar nesse ciclo vicioso do efeito sanfona. Engorda, emagrece de novo. E aí é onde muita gente se frustra e acaba desanimando de fazer qualquer tipo de dieta, tentar qualquer tipo de estratégia. Então, gente, e é muito importante que você, além da alimentação, você faça, né, exercícios físicos, seja cardio, seja musculação, seja dança, seja yoga, luta, qualquer exercício físico, corrida, caminhada, isso ajuda muito no seu processo de emagrecimento, tá? A alimentação, ela é 80% do processo, só que, né, a gente precisa dos 20% para ficar 100%. Uma vida mais saudável, uma saúde melhor, né? Vamos dizer assim. Bom, eu falei nesse vídeo de uma forma bem breve sobre o jejum intermitente, sobre a minha experiência, né? Sobre como eu faço. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo que eu trago mais conteúdos, né, sobre jejum intermitente. E já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Manda para uma amiga que vive tentando dieta e não consegue manter. E me conta aqui nos comentários, você já fez jejum ou quer começar? Então é isso, gente. Muito obrigada por ficarem até aqui e até o próximo vídeo.